Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. Imagine um mundo onde civilizações inteiras desapareceram sem deixar rastros claros, onde culturas vibrantes e sociedades complexas foram apagadas da face da Terra, restando apenas fragmentos de sua existência. Esses povos, que um dia prosperaram, construíram impérios, desenvolveram tecnologias surpreendentes e criaram histórias fascinantes, hoje são apenas ecos distantes na memória da humanidade. Mas o que aconteceu com eles? Por que desapareceram? E o que podemos aprender com seus legados enigmáticos? Este é um tema que nos leva às profundezas da história, onde mistério e realidade se entrelaçam. Civilizações que um dia foram poderosas, com tradições ricas e conhecimentos avançados, simplesmente deixaram de existir. Algumas foram vítimas de catástrofes naturais, outras sucumbiram a guerras implacáveis, e há aquelas que desapareceram sem uma explicação clara, deixando para trás apenas ruínas e perguntas sem respostas. O que esses povos nos dizem sobre a fragilidade da existência humana? E o que suas histórias revelam sobre nós mesmos? Ao longo da história, a humanidade testemunhou o surgimento e o desaparecimento de incontáveis grupos étnicos, tribos e nações. Alguns deixaram monumentos imponentes, outros apenas vestígios quase imperceptíveis. Mas todos carregam consigo lições valiosas sobre resiliência, adaptação e, muitas vezes, sobre os perigos da arrogância e do desconhecimento dos limites da natureza. O estudo desses povos extintos não é apenas uma viagem ao passado, é um espelho que reflete nossas próprias vulnerabilidades e desafios como civilização. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e sombrios da história humana, os povos que desapareceram sem deixar vestígios claros. Vamos explorar as possíveis razões por trás de seus desaparecimentos, desde desastres naturais até conflitos devastadores, passando por mudanças climáticas e até mesmo por mistérios que ainda desafiam a ciência e a arqueologia. Prepare-se para uma jornada que vai te levar a lugares distantes no tempo e no espaço, onde cada ruína, cada artefato e cada história contada, ou não contada, esconde segredos que podem mudar a forma como vemos o mundo. E aí, você está preparado para desvendar os segredos desses povos perdidos? Para conhecer histórias que vão te surpreender, intrigar e, quem sabe, até te assustar? Então, não perca tempo! Aperte o play, mergulhe conosco nessa investigação sombria e fascinante, e descubra o que o passado tem a nos ensinar sobre o presente e o futuro. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você vê o mundo para sempre. Vamos lá? Sumérios. Os sumérios são considerados uma das primeiras civilizações conhecidas da humanidade, tendo florescido na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o sul do Iraque. Eles surgiram por volta de 4500 a.C. e atingiram o auge de sua cultura entre 2900 a.C. e 1900 a.C. A Mesopotâmia, conhecida como Terra entre Rios, Tigre e Eufrates, era um local fértil e propício para o desenvolvimento agrícola, o que permitiu aos sumérios estabelecerem cidades-estado prósperas, como Ur, Uruk, Lagak e Nippur. Essas cidades eram centros políticos, religiosos e econômicos, cada uma governada por um rei que também exercia funções sacerdotais. A extinção dos sumérios como povo distinto ocorreu gradualmente. Por volta de 1900 a.C., eles foram conquistados pelos Amoritas, um povo semita, e posteriormente assimilados por outras civilizações mesopotâmicas, como os acádios e babilônios. Apesar de sua identidade cultural ter se dissipado, seu legado permaneceu vivo, influenciando profundamente as civilizações que os sucederam. A língua suméria, por exemplo, continuou a ser usada como língua sagrada e literária por séculos, mesmo após ter deixado de ser falada no cotidiano. Uma das maiores contribuições dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme, por volta de 3200 a.C., considerada uma das primeiras formas de escrita da história. Eles usavam tábuas de argila para registrar transações comerciais, leis, mitos e poemas, como o famoso Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas. Além disso, os sumérios foram pioneiros em várias áreas, como a matemática, onde criaram um sistema numérico baseado no número 60, que influenciou a divisão do tempo em horas e minutos.
Eles também construíram zigurates, grandes templos em forma de pirâmides que serviam como centros religiosos e administrativos. Curiosamente, os sumérios acreditavam em uma complexa cosmogonia e panteão de deuses, como Anu, deus do céu, Enlil, deus do ar, e Inanna, deusa do amor e da guerra. Sua visão do mundo incluía mitos sobre a criação da humanidade e histórias de dilúvios, que possivelmente influenciaram narrativas posteriores, como o dilúvio bíblico. Apesar de sua extinção como povo, os sumérios deixaram um legado duradouro que moldou o curso da história humana, sendo lembrados como os pioneiros da civilização urbana e da escrita. Nabateus. Os nabateus foram um povo fascinante que floresceu entre os séculos IV a.C. e depois de Cristo, estabelecendo-se principalmente na região do deserto da Arábia, com sua capital em Petra, localizada no que é hoje o sul da Jordânia. Petra, conhecida como a Cidade Rosa devido à cor das rochas esculpidas, era um centro comercial estratégico, situado em rotas que ligavam o Oriente Médio, o Egito e o Mediterrâneo. Os nabateus eram mestres em aproveitar os recursos limitados do deserto, desenvolvendo avançados sistemas de captação e armazenamento de água, o que lhes permitiu prosperar em um ambiente árido. A riqueza dos nabateus vinha principalmente do comércio de especiarias, incenso, mirra e outros produtos de luxo, transportados em caravanas que cruzavam vastas distâncias. Eles também eram conhecidos por sua habilidade em esculturas e arquitetura, como demonstrado pelos magníficos túmulos e templos esculpidos diretamente nas rochas de Petra. O Tesouro de Petra, Al-Qasné, é um dos exemplos mais icônicos de sua engenhosidade artística. A extinção dos nabateus como entidade política independente ocorreu em 106 d.C., quando o Império Romano anexou o reino nabateu, transformando-o na província da Arábia Petraeia. Apesar disso, sua cultura e influência persistiram por algum tempo, mas foram gradualmente assimiladas pela cultura romana e, posteriormente, pela islâmica. Curiosamente, os nabateus não desapareceram completamente como povo, mas sua identidade única foi diluída ao longo dos séculos. Uma curiosidade intrigante sobre os nabateus é que, apesar de sua proeminência no comércio e na arquitetura, pouco se sabe sobre sua língua e escrita. Eles usavam o aramaico para documentos oficiais, mas sua língua nativa permanece um mistério. Além disso, Petra, que foi redescoberta pelo mundo ocidental em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, é hoje um patrimônio mundial da Unesco e uma das maravilhas arqueológicas mais visitadas do mundo, testemunhando o legado duradouro desse povo extraordinário. Etruscos. Os etruscos foram uma das civilizações mais fascinantes e enigmáticas da antiguidade, habitando a região da Etrúria, que corresponde hoje à Toscana, no centro da Itália. Sua cultura floresceu entre os séculos IX e a.C., sendo contemporâneos e predecessores dos romanos, aos quais influenciaram profundamente. A origem dos etruscos ainda é um mistério, com teorias que variam entre uma migração da Ásia Menor até um desenvolvimento autóctone na Península Itálica. Eles construíram cidades prósperas, como Veios, Tarquínia e Cerveteri, e dominaram o comércio no Mediterrâneo, estabelecendo contatos com gregos, fenícios e outros povos. A sociedade etrusca era avançada para a época, com uma organização política complexa, uma escrita própria, ainda não totalmente decifrada, e uma religião rica em rituais e divindades. Eles eram conhecidos por sua habilidade em metalurgia, cerâmica e arte funerária, como evidenciado pelos elaborados túmulos decorados com afrescos e repletos de objetos preciosos. Além disso, os etruscos tinham um papel significativo na formação da cultura romana, transmitindo conhecimentos em arquitetura, engenharia e práticas religiosas. A extinção dos etruscos como povo distinto ocorreu gradualmente, principalmente devido à expansão do Império Romano. Entre os séculos IV e a.C., os romanos conquistaram as cidades etruscas, assimilando sua cultura e população. Apesar de sua integração ao mundo romano, muitos aspectos da cultura etrusca sobreviveram, influenciando a Roma antiga de maneira duradoura. Curiosamente, os etruscos eram conhecidos por seu papel na introdução de gladiadores e jogos públicos em Roma, além de práticas como a leitura de augúrios, que se tornaram centrais na religião romana. Uma curiosidade intrigante sobre os etruscos é o status relativamente elevado das mulheres em sua sociedade, algo incomum para a época.
As mulheres etruscas participavam ativamente da vida social, frequentando banquetes e eventos públicos ao lado dos homens, o que contrastava com os costumes gregos e romanos. Além disso, sua língua, ainda não completamente decifrada, continua sendo um dos grandes enigmas da arqueologia, oferecendo pistas valiosas sobre sua cultura e conexões com outras civilizações. Apesar de sua extinção como povo independente, o legado dos etruscos permanece vivo, especialmente na rica herança cultural da Itália. Olmecas. Os Olmecas são frequentemente chamados de a cultura-mãe da Mesoamérica, sendo uma das primeiras civilizações complexas a florescer na região. Eles surgiram por volta de 1200 a.C. e atingiram seu auge entre 1200 a.C. e 400 a.C., habitando principalmente as terras baixas tropicais do sul do México, nos atuais estados de Veracruz e Tabasco. A civilização olmeca é conhecida por suas impressionantes realizações artísticas, arquitetônicas e culturais, que influenciaram profundamente as civilizações mesoamericanas posteriores, como os maias e os astecas. A extinção dos Olmecas como civilização distinta ocorreu por volta de 400 a.C., embora as razões exatas para seu declínio ainda sejam debatidas pelos estudiosos. Entre as hipóteses mais aceitas estão mudanças ambientais, como o esgotamento dos recursos naturais, e possíveis conflitos internos ou externos. Apesar de sua extinção como entidade política e cultural, muitos aspectos de sua cultura sobreviveram e foram assimilados por povos subsequentes. Uma das características mais marcantes dos Olmecas são as colossal heads, cabeças colossais, esculturas monumentais de cabeças humanas feitas de basalto, que pesam várias toneladas e medem até 3 metros de altura. Acredita-se que essas cabeças representem governantes ou figuras importantes da sociedade olmeca. Além disso, os Olmecas são creditados com o desenvolvimento de um sistema de escrita primitivo e um calendário, que mais tarde foram refinados por outras culturas mesoamericanas. Outra curiosidade fascinante sobre os Olmecas é sua possível ligação com o jogo de bola mesoamericano, um esporte ritualístico que tinha significados religiosos e políticos. Eles construíram algumas das primeiras quadras de bola conhecidas, indicando a importância desse jogo em sua sociedade. A religião olmeca também era rica e complexa, com divindades associadas à agricultura, à chuva e ao jaguar, um animal reverenciado como símbolo de poder e transformação. Em resumo, os Olmecas foram uma civilização pioneira que deixou um legado duradouro na história da Mesoamérica. Sua arte, arquitetura e inovações culturais continuam a fascinar estudiosos e entusiastas, oferecendo uma janela para o passado e para as origens das grandes civilizações que se seguiram. Cartagineses. Os cartagineses foram um dos povos mais fascinantes e influentes da antiguidade, cuja história está profundamente ligada ao Mediterrâneo. Eles existiram principalmente na cidade de Cartago, localizada no que hoje é a Tunísia, no norte da África. Fundada por fenícios por volta do século IX a.C., Cartago rapidamente se tornou uma potência marítima e comercial, dominando rotas comerciais e estabelecendo colônias em regiões como a Sicília, Sardenha e partes da Península Ibérica. Sua localização estratégica permitiu que controlassem o comércio entre o Oriente e o Ocidente, tornando-se uma das cidades mais ricas e poderosas de sua época. O auge dos cartagineses ocorreu entre os séculos VI e III a.C., quando seu império rivalizava diretamente com o crescente poder de Roma. No entanto, o conflito entre essas duas potências levou às Guerras Púnicas, 264 a.C. a 146 a.C., uma série de 3 guerras que determinaram o destino de Cartago. A rivalidade começou com disputas territoriais na Sicília e se intensificou com a ambição de ambas as potências de dominar o Mediterrâneo. Apesar de liderados por brilhantes estrategistas como Aníbal Barca, que quase derrotou Roma durante a Segunda Guerra Púnica ao cruzar os Alpes com elefantes de guerra, os cartagineses acabaram derrotados. A Terceira Guerra Púnica resultou na destruição completa de Cartago em 146 a.C., quando os romanos arrasaram a cidade, venderam seus habitantes como escravos e salgaram a terra para simbolizar sua aniquilação. A extinção dos cartagineses como povo independente foi constatada após a destruição de Cartago, embora sua cultura e influência tenham sobrevivido de forma indireta através da assimilação pelo Império Romano. Curiosamente,
Os cartagineses eram conhecidos por suas habilidades náuticas, sua rica cultura mercantil e sua religião, que incluía a adoração de deuses como Baal e Tani. Além disso, eram famosos por suas práticas agrícolas avançadas, descritas no Tratado Agrícola de Magão, que influenciou até mesmo os romanos. A história dos cartagineses é um testemunho do poder e da fragilidade das civilizações, marcada por glórias, conflitos e um fim trágico que ecoa até os dias de hoje. Tasmanianos aborígenes. Os tasmanianos aborígenes foram um povo indígena que habitou a ilha da Tasmânia, localizada ao sul da Austrália, por milhares de anos antes da chegada dos colonizadores europeus. Estima-se que sua presença na região remonte a pelo menos 40 mil anos, tornando-os uma das culturas mais antigas do planeta. Eles viviam em harmonia com o ambiente, desenvolvendo uma cultura rica e adaptada ao ecossistema único da ilha, que incluía práticas de caça, pesca e coleta. Sua sociedade era organizada em clãs, e eles possuíam tradições orais, rituais e uma profunda conexão espiritual com a terra. A tragédia que levou à extinção dos tasmanianos aborígenes começou com a colonização britânica da Tasmânia no início do século XIX, em 1803. Os colonizadores trouxeram consigo doenças, violência e a destruição do modo de vida tradicional dos aborígenes. Conflitos armados, massacres e políticas de remoção forçada, como a infame Guerra Negra, de 1820 a 1832, dizimaram a população. Além disso, doenças como varíola, para as quais os indígenas não tinham imunidade, causaram mortes em massa. A população, que era estimada em cerca de 4.000 pessoas no início da colonização, foi drasticamente reduzida. A extinção dos tasmanianos aborígenes como grupo cultural e étnico distinto foi constatada em 1876, com a morte de Truganini, considerada a última representante de ascendência pura desse povo. Truganini testemunhou a destruição de sua cultura e a perda de suas terras, tornando-se um símbolo trágico da resistência e do sofrimento dos povos indígenas frente à colonização. Curiosamente, os tasmanianos aborígenes eram conhecidos por sua habilidade única de produzir fogo rapidamente, utilizando técnicas tradicionais. Além disso, sua cultura material incluía ferramentas de pedra e osso, além de canoas feitas de casca de árvore, que eram essenciais para a pesca e o transporte. Apesar de sua extinção como povo distinto, descendentes mestiços dos tasmanianos aborígenes continuam a preservar parte de sua herança cultural, lutando pelo reconhecimento de seus direitos e pela memória de seus ancestrais. Sua história serve como um lembrete sombrio dos impactos devastadores da colonização sobre as culturas indígenas. Sármatas. Os sármatas foram um povo nômade de origem iraniana que habitou as vastas estepes da Eurásia, em uma região que hoje corresponde ao sul da Rússia, Ucrânia e Cáucaso. Eles emergiram como uma força significativa por volta do século V a.C. e permaneceram influentes até aproximadamente o século IV d.C., conhecidos por sua habilidade como cavaleiros e guerreiros. Os sármatas eram organizados em tribos e viviam em uma sociedade guerreira, onde as mulheres, chamadas de amazonas, frequentemente lutavam ao lado dos homens, um aspecto que chamou a atenção de historiadores antigos, como Heródoto. A ascensão dos sármatas ocorreu após eles derrotarem e substituírem os citas, outro povo nômade da região, por volta do século III a.C. Eles mantiveram relações complexas com o Império Romano, alternando entre alianças e conflitos. Em alguns momentos, lutaram como mercenários ao lado dos romanos, enquanto em outros, invadiram territórios romanos, especialmente na região do Danúbio. Sua cultura era marcada por uma forte tradição guerreira, com armaduras e armas elaboradas, além de um estilo de vida nômade baseado na criação de gado e na pilhagem. A extinção dos sármatas como grupo distinto ocorreu gradualmente entre os séculos IV e VI d.C., devido a uma combinação de fatores. A pressão de outros povos nômades, como os godos e os hunos, além da assimilação por grupos eslavos e germânicos, contribuíram para o desaparecimento de sua identidade cultural. Além disso, a expansão do Império Romano e, posteriormente, do Império Bizantino, limitou seu território e influência. Curiosamente, os sármatas deixaram um legado duradouro na cultura europeia. Eles são frequentemente associados às lendas das Amazonas, as guerreiras mitológicas da antiguidade.
Além disso, sua influência militar pode ser vista na adoção de táticas de cavalaria pesada por parte dos romanos, que mais tarde evoluíram para os cavaleiros medievais. Apesar de sua extinção como povo, os sármatas continuam a fascinar historiadores e arqueólogos, que estudam seus túmulos, curgas e artefatos para entender melhor sua sociedade e cultura. E assim chegamos ao final desta jornada sombria e fascinante pelos vestígios de povos que um dia habitaram nosso planeta, mas que hoje existem apenas como memórias distantes, ruínas silenciosas e histórias envoltas em mistério. Cada civilização extinta que exploramos hoje nos deixou um legado único, seja nas impressionantes construções que desafiam o tempo, nos artefatos que contam histórias de glória e tragédia, ou nas lições que ecoam através dos séculos. Eles nos lembram que a existência humana é frágil, que o poder e a grandiosidade podem ser passageiros, e que a natureza e o destino são forças implacáveis. Mas este vídeo não é apenas sobre o passado. É também um convite para refletirmos sobre o presente e o futuro. Quantas das nossas cidades, tecnologias e culturas serão lembradas daqui a milhares de anos? Seremos nós os próximos a desaparecer, deixando para trás apenas fragmentos de nossa existência? Ou aprenderemos com os erros e acertos daqueles que vieram antes de nós? A história dos povos extintos não é apenas uma narrativa de perda, é um alerta para valorizarmos o que temos hoje e para pensarmos nas escolhas que moldarão o amanhã. Se você gostou deste mergulho no desconhecido, se sentiu aquele frio na espinha ao imaginar o que pode ter acontecido com essas civilizações perdidas, ou se simplesmente se encantou com as histórias que contamos aqui, então você já sabe o que fazer. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem também ama mistérios históricos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Aqui, no nome do canal, exploramos os cantos mais sombrios e intrigantes da história, da ciência e do desconhecido. Temos muito mais para revelar, e você não vai querer ficar de fora. Agradecemos imensamente por ter acompanhado este vídeo até o final. Sabemos que o seu tempo é valioso, e é uma honra tê-lo conosco nesta jornada. Cada like, comentário e inscrição nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais profundos e instigantes. Então, se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Junte-se à nossa comunidade de curiosos e amantes do mistério, e seja o primeiro a saber quando novos vídeos forem lançados. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Até o próximo vídeo, onde novos mistérios nos aguardam. Lembre-se, o passado pode estar extinto, mas suas lições estão mais vivas do que nunca. Até breve!